A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por nos manter aquecidos nesse tempo de frio. Nós somos benditos do Senhor pelo seu amor e pelo seu cuidado. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema os que choram e os mansos. Chorar e ser manso não é algo muito procurado pelo ser humano. Chorar simboliza dor, ninguém quer a dor. Melhor é tomar um remédio, qualquer que seja, que nos livre desta dor, mesmo que ele gere em nosso coração uma anestesia, que é o que exatamente acontece no coração das pessoas que não sabem lidar com a dor. Ser fraco, ser manso, segundo a nossa cultura, é sinônimo de fraqueza. E tudo que nós não queremos parecer é fraco. Porém, segundo as Escrituras, o choro era parte tão integrante da vida das pessoas que nas Escrituras se é feita a seguinte observação: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. E é algo que nós temos trabalhado no contexto da busca, não da dor, não da busca do sofrimento, mas do entendimento que o nosso crescimento ele se dá através das dificuldades que o Senhor permite que estejam sobre as nossas vidas. Até nós entendermos que um sofrimento tem valor do que 1000 alegrias, pasme, jamais nós poderemos compreender o que realmente é o cristianismo, ou o que o cristianismo está fazendo conosco. Uma das grandes dificuldades dos cristãos é lidar com a dificuldade, com a dor, com o revés. A gente vê a figura da parábola do semeador, em que quando a pessoa ela é envolta pelas coisas do mundo, ela abandona o Senhor. Quando as lutas e dificuldades ela vêm sobre as vidas das pessoas, as pessoas abandonam o Senhor. Talvez seja por isso que o cristianismo ele não é a maior religião. Porque quando nós pensamos numa religião como o islamismo, por exemplo, eles pregam sempre a condição de você conseguir os benefícios na vida vindoura, e eles acreditam naquilo. O cara acredita realmente que quando ele falecer, ele vai ter lá 50 virgens, sei lá, e vai ter um tempo lá de prosperidade, de honra. E nós que temos o verdadeiro evangelho, que nós realmente somos cristãos, nós deveríamos acreditar nessa verdade, mas nós não acreditamos, nós não vivemos desta forma. Mansidão é uma qualidade manifesta por pessoas fortes, que a despeito disso não empregam a força ou o poder para oprimir os outros ou destruí-los. Nós falamos sobre a questão da mansidão, mas ser manso não é um sinônimo de fraqueza. Mansidão é você saber que você está dominando uma situação, você tem poder para, mas você não executa, que é muito ligado com a condição da humildade. O nosso Senhor Jesus foi o modelo da nossa mansidão. Mas ninguém jamais achou que Jesus era um indivíduo fraco ou sem personalidade, apenas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, no momento da crucificação. Cabe a nós querermos seguir o padrão do mundo ou seguirmos a Deus. Quando nós vemos a figura de Cristo diante de Lázaro, ele chorou. Então, você ser uma pessoa que chora, uma pessoa que é mansa, não é um demérito para você, pelo contrário, você está expressando as características que espelham um verdadeiro discípulo. A palavra de hoje tem como título os justos e os misericordiosos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos a Ti pela liberdade da leitura da palavra. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Peço, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê a luz, que o Senhor me dê a direção, que o Senhor me dê, Pai, a capacitação de ser um instrumento do Senhor nessa noite, trazendo uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. A primeira bem-aventurança que nós intentamos meditar na noite de hoje, ela fala sobre fome e sede. Quando nós pensamos em fome e sede, nós pensamos em algo que é natural do ser humano. É algo que quando se fala das necessidades básicas, elas estão inseridas. Em você tendo o que comer, abre aspas, e o que beber, e o que vestir, estejais satisfeitos. E essa bem-aventurança vem falando sobre fome e sede. Os filhos de Corá, em Salmos 42, 2, abre aí por gentileza. Salmos 42. Salmos 42, 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmista Davi, ele escreve esse salmo e ele fala da sede que ele tinha de Deus. Não era suficiente para ele pequenas porções do Senhor, mas ele necessitava e ele queria mais de Deus. Amós capítulo 8, versos 11 e 12, abre aí por gentileza. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Se você pegar Mateus e for voltando também é mais fácil para você. Capítulo 8, versos 11 e 12. Eu fico olhando para o colar da Aisla, parece o colar daquelas princesas egípcias, né? Esse negócio assim meio... De ouro, irmã? É de ouro? Amós 8, versos 11 e 12 diz: eis que vem dias, diz o Senhor. Amós está profetizando para o povo de Israel, mas também para mim e para você. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Que loucura, né? Você imaginar um tempo em que as pessoas elas vão buscar a palavra e não vão encontrar. A gente vê essa característica dentro da igreja perseguida, em que nós temos meditado nas quartas-feiras, orado pelas pessoas que sofrem e padecem. Sempre está aberto para você o convite para você participar conosco, em que você, ao ver a característica, o sofrimento, a perseguição daquelas pessoas, você consegue olhar para um versículo como esse e ver ele como mais real. No nosso Brasil, a gente não consegue ver isso. Pô, eu vou ser perseguido porque eu estou pregando a palavra ou porque eu entoo louvores. A gente não vê isso aqui no nosso Brasil, em especial na cidade de Brasília. Nós não vemos nas capitais, mas no interior do norte, em locais em que o catolicismo romano ele é muito mais forte, em que há uma questão de idolatria como o Padre Cícero e tudo mais. Você falar do evangelho é algo que realmente remete a uma perseguição, mas nem de perto a algo como o povo de Israel sofria ou como o pessoal da igreja perseguida assim o passa. Nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui Jesus tinha em mente os crentes que buscam de todo o coração a consciência da justiça de Cristo.
por meio da qual somos recebidos diante de Deus. Como Deus me recebe? Porque Deus, Ele olha para você, e aí dentro de um rol de milhões, milhares de milhares, em algum momento Ele foi lá e tocou o seu coração, mas não tocou o coração do fulano, do beltrano, do ciclano. Por que Deus faz isso? E aí esse texto de Mateus capítulo 5, verso 6, vem trazendo exatamente a consciência do que é essa justiça de Cristo. Que é uma justiça que faz parte da couraça da justiça, que está lá em Efésios, e que também nos convida a nós nos moldarmos, nós sermos semelhantes ao Senhor, também em relação à sua justiça. Apesar de sermos justificados pela fé e não por obras, apesar de nós sermos justificados pela fé e não por obras, nós somos justificados para as obras. Você é levantado pelo Senhor, não pelo seu agir, não pelos seus bons olhos, não pela a sua pele, nem pelo seu cabelo, mas pelo sangue do Cordeiro. E aí, apesar de você não precisar das obras para ser salvo, que é o que os espíritas batem, você tem que fazer algo. Se eu não fizer na próxima encarnação, eu vou voltar sofrendo porque eu não aprendi. Dentro da cultura espírita, quando nós falamos para você trazer os alimentos toda semana e você não traz, você morre, na outra encarnação você ia passar fome, para você sentir o que as pessoas sentiram. Mas o cristianismo não trata dessa forma. Nós fazemos as obras porque nós somos conscientes, ou como o Alice querido fala, cônscios, entendeu? Que é quase Pôncios, né? Cônscios, conscientes. E essa consciência tem a ver, Romanos 12, 2, que fala sobre a mudança da nossa mente. Então eu já observo que algumas pessoas elas já estão fazendo, não porque eu estou falando, mas porque elas já estão cônscias daquilo que Deus está falando para elas, e elas vêm fazer. Dízimos e ofertas tem a ver com isso. Estava conversando com um pastor de uma igreja que eu ministrei lá em Teresina, e é uma igreja que ela está crescendo surrealmente, é um negócio muito doido. E eles já abriram até o segundo culto na igreja, e tem, sei lá, 500 membros, mais ou menos 600 membros. Quando nós começamos a dar os cursos lá de aconselhamento bíblico, tinha mais ou menos 100 pessoas. E aí eu estava falando assim com ele, né, a respeito de algumas coisas de finanças. E ele falou assim, mas o pessoal ele não é fiel dentro dos dízimos e ofertas, eles não entendem isso. Eu falei assim, mas está faltando ensino, né? Porque você tem que começar a ensinar essas pessoas para elas terem consciência, não apenas doarem e devolverem apenas porque estão com medo do devorador ou qualquer outra coisa. Elas têm que fazer porque elas entendem aquilo. Apesar de sermos justificados pela fé, nós não somos justificados pelas obras, mas somos justificados para as obras. Fomos eleitos por Deus e recebemos a sua graça para que nós possamos fazer o quê? Transmitir a sua justiça. Muito embora a nossa justiça jamais possa nos santificar, nos justificar, o fruto da justificação é a constatação da nossa eleição e o crescimento da verdadeira retidão. Ou seja, você só consegue demonstrar o seu crescimento a partir da prática das boas obras, que você aprende dentro do Evangelho. Ser humilde, ser manso, ser uma pessoa que chora, uma pessoa que busca a justiça, não para si. E é algo muito interessante, porque quando nós fazemos algo, nós queremos uma retribuição quase que imediata. Então eu sou uma pessoa bem-aventurada porque eu quero ser justo, mas eu quero que as pessoas também sejam justas comigo. E elas não vão ser. Porque a justiça que é esperada de retribuição sobre as nossas vidas é uma retribuição de uma justiça que vem de Deus. É por isso que o pastorado, ele é um campo tão... Vou dizer para você, não é amargo a palavra, mas tão espinhoso. Porque a pessoa ela investe, e por menos de nada a pessoa ela vira as costas para você. A pessoa esquece o vínculo que foi estabelecido, esquece as noites, os encontros, as conversas. Isso não quer dizer que a pessoa ela tem que nascer numa igreja e morrer nessa igreja. Mas a gente vê que as pessoas elas tomam muitas decisões pautadas nas suas emoções. Simplesmente porque a pessoa quer uma coisa diferente, ela quer pensar de uma forma diferente, então ela pega e parte para um vazio. E isso traz para o coração do pastor uma tristeza enorme, porque você se sente traído, mas não é traição. Se é uma decisão consciente, se é uma decisão realmente direcionada pelo Senhor, como aconteceu quando eu e Rosângela estamos em São Paulo.
em que nós éramos lá praticamente o braço direito do pastor lá de São Paulo. Nós tínhamos muitos ministérios e o Senhor nos direcionou a vir para cá. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa questão da gente querer ser recompensado pelos homens, isso não vai acontecer. Muito embora a nossa justiça jamais possa nos justificar, este fruto é que mostra realmente se nós somos convertidos ou não. Martim Lutero afirmou que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos ressuscitou dentre os mortos e nos declarou justos quando ainda estávamos no pecado. Isso significa a justificação pela fé. Eu não merecia, eu não tinha direito, eu não tinha dignidade nenhuma de exigir nada, e a gente vê muitas pessoas querendo exigir de Deus. E Lutero, ele fala assim, não, você foi justificado pela graça do Senhor. Ele não somente fez essa declaração, como também nos deu remédio para sermos realmente conformados à imagem de Jesus. E todo cristão é chamado a crescer a fim de alcançar maturidade e justiça. Leitura, aplicação. Leitura, aplicação. Qualquer área da sua vida você tem que estudar e colocar em prática. Então, em especial, o Daniel e talvez o Pedro, eu creio que o Pedro também, Daniel e Pedro, em especial, eles são pessoas que eles vão na escola, a professora passa as lições, ensina material lá e depois eles dão tarefas para eles executarem em casa. O objetivo dessas tarefas, Pedro e Daniel, o objetivo é fazer com que vocês gravem na sua mente e não fique apenas naquele ciclo de absorção de 10%, 20%, mas quanto mais você absorver, melhor é. Porque quando for edificado um novo ensinamento, o que vai acontecer é que vocês já sabem aquele anterior. Então essa ideia que passa na cabeça do estudante, de que eu não vou estudar, não vou fazer nada e vou continuar aí vagabundando, entendeu? Você entenda que você só está fazendo o quê? Postergando um sofrimento que vai ser colocado lá na frente. Se a pessoa ela entende esse processo e ela começa a se exercitar, o que vai acontecer, como eu vi N vezes acontecer, a minha filha fechando todas as matérias do terceiro bimestre. Ela não deixou de ir, mas o ensinamento era sempre muito mais fácil quando ela iniciava um novo ano, porque ela tinha realmente aprendido o que está no ano passado. Há um monte de coisas que fazem com que a gente pare de prestar atenção no que é importante. No caso de vocês, um videogame, televisão, celular, na nossa vida, tantas outras coisas, em que nós temos que manter o foco. Se você não mantiver o foco, você vai perder. Você vai perder. Os justos em Cristo têm fome e sede, não só de que possam ser justas. Você tem realmente que ter fome e sede de você ser uma pessoa que apresenta diante de Deus algo realmente aceitável a Ele. Ele tem que olhar para a sua casa, ele tem que olhar para a sua vida, ele tem que olhar para o seu negócio, ele tem que olhar para o seu filho, para a tua esposa, ele tem que olhar e falar assim, há justiça aí. Mas essa justiça, ela dentro do raciocínio cristão, ele excede isso. Não basta a minha casa ser justa. Eu tenho que alcançar vidas. Acho que é o Wallace que estava falando, e eu fiquei observando as ilustrações que ele falou lá, que dentro da oração dele, ele falou que nós sermos um vaso de azeite, de óleo, entendeu? Mas não um azeite que vaza, mas um azeite que transborda. Qual a diferença de um azeite que vaza para um azeite que transborda? E conforme ele falava, eu fiquei meditando, né? Como o Pedro, né? Senti falta do Pedro fazendo aquela meditação assim transcendental que ele tem, né? E aí eu estava lá pensando, eu fiquei imaginando, se o vidro ele tiver com azeite e ele estiver vazando por baixo, a gente vai perceber que aquela água ela não vai ser utilizada. É como o sanitário. O sanitário ele está vazando a água, fica vazando e ele não traz nenhum crédito para você, mas vai gerar ônus. E se você tem o cálice de azeite que realmente transborda, esse transbordar ele vai alcançar vidas. Ele não vai para o esgoto, ele não vai para o lixo. O pensamento da justiça é exatamente essa. Eu tenho que a minha casa ser tão justa que as pessoas olhem para mim e falem assim, como que você consegue? Por que a sua casa é assim? Porque quando eu chego na sua casa, fica de olho aí, Luli. Não, deixa ele passar, não vai pisar não. Por que a sua casa é assim? Por que seus filhos são educados? Por que isso, por que aquilo? É interessante a gente observar, né,
enquanto o Joaquim ele estava ainda no ventre, né? Porque nós somos pessoas espirituais, na barriga, né? Dentro do ventre, né? Eu lembro que o Nicolas, ele olhava e ele falava assim, não, o meu filho ele não vai ser assim, ele vai ser uma pessoa que, não, ele vai sentar aqui do meu lado, vai ser tipo um pet, né? Que senta, se fala, senta, ele fica. Não, e eu fiquei olhando e falei assim, ele vai ver que não funciona assim. E é todo um processo em que o Felipe vai voltar a fazer, né? Porque ele gosta desse tipo de coisa pela terceira vez, entendeu? Ele vai descer, vai ensinar. E tudo o que está acontecendo com o Joaquim é um processo que é normal, em que demanda esforço, em que vai chegar um momento em que o Joaquim ele vai estar como a Helena, sentado do lado, ou como a Júlia, em que todos eles aprenderam. Mas aprenderam por quê? Porque foi se ensinado. E aí o Nicolas com a Aisla vão estar com o Joaquim lá na casa de alguém e a criança vai estar tocando o terror e o filho deles, mesmo sendo uma criança saudável, bonitona, porque puxou a Aisla, graças a Deus, amém? Entendeu? Nós temos essa bênção, né? Os homens de Deus têm essa bênção, né? Vão olhar e falar assim, poxa, seu filho é educado, né? Poxa, seu filho, ele é respeitoso, né? É tão interessante isso, porque é exatamente que você não está satisfeito em que apenas a sua casa seja justa. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. Os justos em Cristo têm fome e sede, não só de que possam ser justas na sua vida, na sua casa, mas de que haja justiça em todo lugar. Não, eu não li ainda, queridos, eu estou só fazendo a abertura em que você acha. Só estou contextualizando. Toda injustiça nas nossas vidas tem que nos afligir o coração. E faz sentir a esperança e o desejo da busca do quê? Da casa do justo. Da novos céus e a nova terra. É lá que nós vamos viver realmente plenamente. 2 Pedro capítulo 3, verso 13 diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça perfeita. A justiça que é plena. A justiça que ela é esperada. Os justos em Cristo não estão satisfeitos com a justiça pessoal ou com a justiça social. Então é bendito nós trazermos alimento, você trazer o seu vestuário para você fazer. Convido você a dar um geral lá no seu armário, aquela roupa lá que você não usa. E a Rô falou assim, poxa, dei baixa num blazer que você tinha lá, que faz mais de 4 anos que você não usa. Tá aí, para doação. Eu não uso. Não uso tempo. Hã? Não. Essa justiça social, ela faz parte do cristianismo, mas ela não é essencial. Ela não é essencial. A nossa justiça, a justiça que nós procuramos, ela é diferente. É uma justiça que mescla tanto a justiça pessoal quanto a social. Elas anseiam pelo cumprimento do reino messiânico que elas vivenciam agora, estimula seu apetite por mais. Quando você está no seu negócio e você vê que as tuas atitudes elas estão dando certo, faz com que você queira mais. Cristianismo é a mesma coisa. Se você permite que o desânimo, se você permite que o cansaço, a preguiça, ela tome conta de você, você vai ser envolvido por uma onda, entendeu? Que vai fazer com que você fique estático, parado. E você não cresce. Você não cresce profissionalmente, você não cresce emocionalmente, você não cresce espiritualmente, porque você está acomodado em relação àquilo. Se você for olhar, a gente viu, eu falei pela manhã, né, sobre a questão lá da bolsa, da menina que custava 14 mil e tal. Para o nível financeiro do Roberto Justus, aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Mesmo que a bolsa fosse da menina, não é nada. Se você olhar para a sua vida e você comparar a sua vida como uma pessoa que mora na favela, você é rico. Se você for olhar para a vida do cara que mora na favela e transmitir, pegar o pessoal que mora lá na África, que não tem água, não tem alimento, os caras são ricos. É toda uma questão de visão de padrão, em que nós temos que sempre estar crescendo. A diferença, quando você entende a questão da justiça, é que você vai crescendo, 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 e as pessoas começam a olhar e falar assim, há novos parâmetros.
a novos paradigmas, a novos alvos que antes eu não enxergava. E um dos objetivos que eu tenho dentro dessa igreja para você é mostrar novos alvos. É você saber que você pode alcançar mais em todas as áreas. E eu olhando a vida de cada um, hoje eu estava com a Rosângela, com a Luísa lá, e aí a gente conversando, né, sobre as marcas, né, sobre Envalou, conversando. Eu não sei se tem marca, você não lembra? Você tem? Tem? Qual o nome da loja de vocês? Ateliê das Flores. Mas nem lembrei de vocês, Té, desculpa, tá? Dessa vez, né? Não, só... Mas a gente falando, né? E aí a gente falou, pô, do Embalou, né? Aí a Rô falou assim, esse nome, ele vem trazendo exatamente o que a marca quer transmitir. E a gente vendo a condição de investimento das pessoas estarem crescendo, e isso vai mostrar para as outras pessoas que estão à volta que é possível. É possível crescer, é possível fazer, é possível você ter uma família bendita do Senhor num mundo corrompido como esse. É possível. Poxa, gerou Isabela, vai gerar um quarto filho? Será que vai vir um quarto? Será que, entendeu? Bom, mas esse mundo, entendeu? O nosso impacto é o impacto social, é o impacto espiritual. As pessoas, elas veem em nós a diferença, é a mudança. Não é que nós não passamos lutas e dificuldades, mas as pessoas podem olhar em nós e ter esperança. Os justos não estão satisfeitos só com a justiça pessoal, mas eles querem também a justiça pessoal, social e espiritual. O que elas vivenciam agora estimula o seu apetite por mais. Em última instância, elas só serão satisfeitas quando Jesus Cristo voltar. É só ali que você vai estar satisfeito. É só ali que você pode estar satisfeito. Você não pode ficar satisfeito com a sua vida do jeito que está hoje. Você tem que sempre crescer. Nós temos uma espécie de alergia a esse tipo de busca de justiça, eu vou explicar, porque nós acostumamos a buscar essa justiça como se fosse algo meu, em que eu vou me exercitar. Então, conforme a Esther prometeu, né, amanhã vai ter um tá pago, né? Você não consegue crescer a parte de Deus. Se você não tiver o firme fundamento do seu coração alicerçado em Deus, você que até caminha uma milha, mas você não caminha mais. Você cansa. É aquilo que nós falamos hoje pela manhã, você começa a ouvir as pessoas do lado, você começa a olhar para trás. Essa questão da justiça, essa busca da justiça, se você tentar fazer isso segundo a sua própria força, você nada vai ser mais do que um fariseu. Os fariseus buscavam a justiça pela condição própria. A retidão genuína resume-se a você fazer o que é certo porque é certo. Eu comentei com vocês. Na sexta-feira eu estava com a Rô, paramos lá no mercado. Quando eu voltei, meu carro tinha um ralado lá no para-choque esquerdo. E eu olhei e fiquei chateado com aquilo, né? Falei, caramba, né? Podia ter ficado no carro. E aí a gente saiu do mercado, quando eu olhei, falei, um papelzinho. Aí a Rô foi lá com o bracinho dela, pegou lá, pau, tá aqui o nome do cara, o telefone. Eu liguei pro cara e falei assim, eu fiz isso porque eu sei que é certo. Não sei se o cara é crente, se não é crente. Fazer o que é certo, porque é certo. Aí eu fiz uma maquiagemzinha lá, nem vou. Poderia falar para ele, ficou em R$50, ficou em R$100, ficou em R$150, mas na verdade o cara foi lá e passou um pouquinho de tinta, não ficou bonito, não ficou perfeito. Mas para pintar o para-choque custava R$600. Eu não ia pagar aquilo, nem ia forçar o cara a pagar aquilo. Porque eu não gostaria que fosse imposta a mim essa condição. Ou seja, fazer o que é certo. Apenas o que é certo, mas nada que isso. Isso deve ser a preocupação para nós e não apenas uma preocupação passageira. As imagens empregadas no texto de Mateus capítulo 5, verso 6 são de fome e sede. A mensagem foi transmitida a pessoas que em sua maioria viviam no deserto. E sabiam o que significa ter a boca tão seca e uma sede tão intensa, a ponto de um único copo de água fresca ser capaz de melhorar grandemente esta condição. A pessoa que tem sede, nunca morri de sede, mas eu sei que eu durmo de boca aberta. Meu nariz ele tampa e eu durmo de boca aberta. Quando eu acordo de madrugada, eu acordo com a boca seca. E aí minha garganta está meio arranhando por causa desses dias aí de frio.
E quando eu acordo de manhã, é multiplicada, porque além de seca, ela fica totalmente como se estivesse ferida mesmo. Eu sei o que é você ter sede. Essas pessoas, elas pegavam exemplos, como esse exemplo aí da condição da sede, porque eles viviam dentro do aspecto do deserto, em que eles passavam sede, eles tinham necessidade. Elas também sabiam o que significa passar fome por longos períodos. Nós não sabemos o que é isso. Talvez você já tenha passado por isso, mas não mais. Quando eu converso com o André, ele fala, teve um tempo na minha vida em que eu passei fome. Teve um tempo na minha vida em que eu comi lixo. Talvez você não tenha passado por isso. Ou talvez sim. Se você já passou por isso, você sabe o que é ter fome. Eu não sei. Nós não sabemos o que é ter fome. A gente vai lá e pega um macarrão, a gente pega um biscoito, a gente compra uma bolacha, toma um leite. As meninas chegaram aqui tudo com coxinha na mão, entendeu? Tudo comendo. Olhou para Betânia e falou assim, eu estava morrendo de fome. Não sabe, nem tem ideia do que é essa fome. Elas nunca vão saber, porque Deus ele derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas aquele povo sabia o que era ter fome. A intensidade desse tipo de fome e sede é o que deveria marcar a nossa vida segundo Jesus. Se você entender que a fome e a sede de Jesus é como essa fome e sede natural, se você entender isso, você não vai desperdiçar tempo. Você não vai desperdiçar tempo de oração, você não vai chegar atrasado. Você não vai trocar por nada, porque a fome e sede sua é tão grande que você não abre mão de estar na presença do Senhor. Em sua juventude, Jonathan Edwards, um grande pregador avivado da época de 1600, mais ou menos, 1700, mais ou menos, não lembro a data, ele escreveu resoluções. Um dia ele acordou e ele ficou incomodado com a vida dele e começou a falar assim, como que eu posso ser mais parecido com Cristo? E ele começou a escrever. Talvez todo dia ele escrevesse uma resolução. Hoje eu decido que eu vou cumprimentar com a paz do Senhor 50 pessoas. Coisa simples. E ele tem um livro de resoluções, em que ele foi acrescentando essas resoluções dia após dia. E ele sabia que ele não conseguia. Então ele ia a Deus e falava, Deus, apresento a Ti essas resoluções, porque eu quero ser um cristão mais semelhante ao Senhor. E ele fez isso. E ele, grande parte das resoluções dele, ele conseguiu. Ele tornou-se, dentro do tempo dele, um modelo de justiça. Mais ou menos na mesma época, um homem conhecido, Benjamin Franklin, um morador lá dos Estados Unidos, na época do Brasil, dos Estados Unidos colonial, ele tentou fazer a mesma coisa, mas sem a ajuda de Deus. E ele escrevia também resoluções. E conforme ele conseguia cumprir as resoluções, ele começou a perceber que o coração dele, em vez de ficar melhor, está ficando o quê? Pior. Ele deixou de ser humilde. Ele deixou de olhar para as pessoas como pessoas e começou a olhar como seres que eram inferiores a ele. Eu consigo, eles não conseguem. Ele confessou que após anotar humildemente seu sucesso em vários dias consecutivos, começou a ficar orgulhoso. Até mesmo os não regenerados entendem em certa medida seu fracasso quando procuram alcançar a verdadeira justiça. Seria maravilhoso se em nossa lápide escrevessem que fomos justos durante a vida. Imagina, marido, esposa boa, fiel, justa, correta. A figura da mulher de Provérbios, uma mulher justa, temente ao Senhor, trabalhadora, que buscava, virtuosa, que o marido olhava para ela e falava assim, quão virtuosa é essa mulher. Os filhos olhavam e falavam assim, quão virtuosa. Eu vi um shortzinho na internet, que eu achei tão legal. Colégio Salesiano, um colégio católico romano, ele entrou com um projeto em que ele começaram a ligar. Chamava os alunos de uma classe, e aí chamavam a mãe, e aí a mãe, quando atendia, poxa, quando vocês me ligam, eu já morro de medo, né? Porque será que a fulana fez tal coisa, tal coisa? E não, o projeto era para que os jovens, as crianças, eles pudessem ligar para os pais e falar, eu te amo. Achei tão bonito, entendeu? Ligando, aí quando a menina ia falar com a mãe,
mamãe, eu só quero falar que eu te amo. A voz embargava e era um negócio muito, muito legal de você ver. Essa condição de você ter uma mudança. Mesmo esse colégio salesiano lá, se ele não for motivado pelo Senhor naquela ação, é uma coisa que vai ser falada, pode até ter emoção, mas é apenas uma emoção que passa. Seria maravilhoso se nós tivéssemos realmente o reconhecimento, não nas nossas lápides, mas nas nossas vidas. Que as pessoas pudessem olhar para nós e falar assim, nossa, essa pessoa, ela é uma pessoa diferente. Devemos amar a retidão o suficiente para buscá-lo com a mesma intensidade dos que têm fome e sede. Pois Deus promete que se tivermos fome e sede de justiça, nós não ficaremos de mãos vazias. O lindo e maravilhoso de viver com o Senhor é saber que as promessas dele não voltam atrás. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Se você tem fome e sede de Deus, você vai ser farto. E eu estava ali fora, enquanto a gente estava louvando, e eu orava a Deus e falava, Deus, que o Senhor possa me abençoar com uma palavra que realmente mude o coração dos meus queridos, que traga alguma mudança, algum tipo de transformação. Gostaria realmente que a nossa igreja fosse uma igreja grande. Ano que vem, semana que vem, nós vamos fazer 11 anos da nossa igreja. 11 anos em que nós estamos caminhando. 11 anos. Que coisa. 12? Não é 11 não? 12 anos da nossa igreja. Que bênção. Mas a gente olha assim e eu vejo pessoas vindo e indo, vindo e indo. E eu conversava com o Senhor e o Senhor ministrava no meu coração. Se você receber um talento, multiplica um talento. Você recebe 2 talentos. E eu espero realmente que na glória a gente possa, sejam 10, 15, 20 ou 100 ou quantos quer que sejam, a gente possa realmente estar todos nos encontrarmos lá. Ter o cantinho lá da nossa igreja, as pessoas que foram abençoadas. Eu fiquei tão feliz essa semana que eu estava lá, saindo lá em São Paulo. A minha irmã, depois que ela se separou, ela abandonou o evangelho. E a minha mãe, que deve estar assistindo, ela sempre investiu e a gente sempre esteve orando pela restauração da minha irmã. E depois que eu comecei o tema do discipulado da ansiedade, ela começou a comer aquilo, e ela fala que isso tem ajudado ela bastante. Ela abriu uma pequena rede de transmissão para compartilhar os vídeos de ansiedade. E aí, quando eu fui na casa dela, na quarta-feira à noite, que a gente ia sair para comer, eu e ela, estava a Bíblia lá em cima da mesa. Aí ela olhou para mim e falou assim, isso é fogo, né? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, seus estudos têm sido tão abençoadores que eu até voltei a ler a Bíblia. Glória a Deus. Por causa de detalhes. Por causa que, como o Alice falou, a gente não deixa vazar, mas a gente transborda para que as pessoas, no tempo delas, elas sejam alcançadas. Se você tem fome e sede de Deus, você pode ter certeza que Ele não vai deixar você de mãos vazias. Nós receberemos o pão da vida, que nos alimentará por toda a eternidade. Se tivermos sede de justiça, o Filho do Homem fará com que águas vivas brotem em nossa alma por toda a vida eterna. A mulher do poço estava lá buscando água, era uma mulher que era desprezada, que não era amada, e Jesus fala assim, eu vou te dar água que é água viva. Você tomando dessa água, você nunca mais terá sede. Se tivermos sede de justiça, o Filho da Justiça fará com que as águas vivas brotem em nossa alma. Não é algo que você vai ter que buscar, é algo que vai ser derramado naturalmente sobre a sua vida. Nós vamos ficar saciados, nós vamos ficar satisfeitos e mais do que isso, nós vamos alcançar outras vidas. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo Teu cuidado e Teu amor. Agradecemos, Pai querido, porque nosso choro não é de tristeza, a nossa mansidão não demonstra fraqueza, e a misericórdia, Pai querido, que é derramada sobre as nossas vidas, Pai querido, ela vem fazendo com que a justiça ela emane dos nossos corações. Que cada vez mais, Pai, nós sejamos encontrados neste planeta em que nós vivemos como pessoas humildes e também pessoas justas, para a glória, honra e louvor do Teu nome.
Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.